eu sou Daniel Diógenes, diretor da Clínica Ferti Baby Ceará, e nós vamos falar hoje sobre a transferência de embriões. Como é feita a transferência embrionária na fertilização in vitro. Este, para mim, é o momento mais decisivo e mais desafiador da fertilização in vitro. Transferir os embriões. Pegar literalmente a vida inicial nas mãos e colocar dentro do útero. É um procedimento simples, é um procedimento rápido e é um procedimento em que na maioria das vezes não há uma dificuldade técnica. Algumas dificuldades podem acontecer a depender da anatomia do corpo, do útero, do caminho que se tem para chegar ao endométrio. Como é que funciona para você que vai fazer o procedimento? A mulher precisa, no dia da transferência, encher a bexiga. Essa bexiga tem que estar repleta, aquela vontade realmente de fazer xixi, porque a gente precisa ter essa bexiga para poder ter uma visão do útero, porque nós vamos usar um transdutor, um ultrassom pela barriga, pelo abdômen, e sem a bexiga eu não consigo identificar a posição do útero, do endométrio e a posição correta de pôr os catéteres, que são os caninhos que vão levar os embriões, e de depositar os embriões dentro do endométrio. O paciente chega na clínica, bebe água, enche a bexiga. Nesse dia não pode ter perfumes, desodorantes, maquiagem, porque a gente vai entrar num ambiente estéril, limpo, e qualquer tipo de cheiro pode diminuir a qualidade daquele embrião, pode contaminar o ar que aquele embrião está presente. Nesse dia o marido pode acompanhar a transferência, é um procedimento sem sedação, a paciente está acordada e é como se fosse fazer uma prevenção simples. Se passa na região vaginal um aparelho de prevenção, que é o espéculo, se identifica o colo do útero, limpa-se aquela região tirando o muco, a progesterona que foi usada via vaginal, aspira-se o muco se for necessário e se usa um cano, um catéter externo, que é o guia, em que a gente posiciona esse catéter antes de pegar os embriões nas mãos. Posicionamos esse catéter passando pelo colo do útero na entrada do endométrio e aí damos o ok para a equipe de embriologistas. Nesta hora, o embriologista retira os embriões da incubadora e coloca esses embriões no catéter interno, no caninho mais fino ainda, que vai passar por dentro desse outro catéter que nós já posicionamos pelo colo do útero na entrada do endométrio. Esses embriões vêm do laboratório para a sala de transferência, onde você está, onde nós estamos, e essas salas são uma do lado da outra, e esse embriologista nos entrega o catéter, o médico introduz o catéter interno dentro do catéter externo e, com um assistente ou com outro médico no ultrassom, vai ver a posição correta de colocar os embriões dentro do endométrio. Catéter interno chegou dentro do endométrio, se injeta esses embriões, esse catéter ele é acoplado com uma pequena seringa em que você injeta. No catéter o embrião não vai nu e cru, digamos assim, o embrião vai com meio de cultura e cada embrião vai numa bolinha de meio de cultura, que é o líquido que alimenta esse embrião, que nutre esse embrião, e vamos também com bolinhas de ar. Então, a gente vai com um complexo, esses embriões vão juntos. Se você vai transferir 2 embriões, eles vão no mesmo catéter. Se vai transferir 3 embriões, eles vão no mesmo catéter e são transferidos ao mesmo tempo. Posicionado o catéter interno, nós injetamos os embriões, vamos conseguir ver pelo ultrassom bolinhas e pontinhos brancos no ultrassom, que é a região dos embriões. A gente não vai conseguir identificar o embrião em si, porque é microscópico, nem no catéter eu consigo identificar. E aí, pelo ultrassom, a gente sabe, pela posição dessas bolinhas no endométrio, que elas estarão dentro do seu útero. Terminado a colocação dos embriões, se retira lentamente esse catéter para não machucar o útero, entrega-se o catéter para a embriologista leva o catéter para o microscópio para checar se nenhum embrião ficou no catéter. Isso é raro, mas acontece, e embriões podem ficar presos na ponta do catéter, e aí se a gente não checa, a gente pensa que deixou o embrião no útero e o embrião ficou no catéter. Checado o catéter, a embriologista dá o aval dizendo, ok, todos os embriões ficaram no útero, e aí nós retiramos o espéculo, a paciente já pode, depois da transferência, sentar, espera um pouquinho para fazer xixi, depois vai para o repouso médico, fica ali 30, 40 minutos, 1 hora em repouso, quietinha, e daí, depois disso, é liberado e vai para casa. Após a transferência de embriões, hoje se preconiza que se tenha uma vida dentro da normalidade. Ou seja, você pode trabalhar, você pode fazer sua rotina do dia a dia normal, mas
pelo sim, pelo não, evitar os excessos, tanto os excessos para mais quanto para menos. Ninguém vai transferir embrião e sair fazendo uma atividade física no mesmo dia, né, andar muito. Então, quer-se um repouso relativo, uma tranquilidade nos dias posteriores à transferência de embriões. Mas nada de ficar deitada numa cama 24 horas por dia até o dia do teste, 12, 14 dias depois, achando que isso vai fazer engravidar. É pior porque aumenta o estresse e os dados mostram que a movimentação, que a vida normal depois da transferência embrionária nos dá melhores resultados do que o repouso, do que o excesso de preocupação. Então é um equilíbrio nesse momento pós-transferência de embriões. A transferência embrionária é um procedimento super simples e é o procedimento final do processo de fertilização in vitro. 12 a 14 dias depois dessa transferência, a paciente faz um teste de sangue para identificar o beta-HCG, teste positivo, gravidez confirmada, gravidez química, e depois disso, 2 semanas depois, o primeiro ultrassom para avaliação do embrião ou dos embriões e para iniciar o pré-natal. Então, a transferência embrionária é extremamente simples, um procedimento para paciente muito tranquilo, mas muito desafiador para o médico. E quanto mais demorado uma transferência for, se sangra, se precisa usar determinadas pinças para segurar o colo do útero, se você tem que tentar 1, 2, 3 vezes introduzir o catéter para posicionar esses embriões, menor a chance de gravidez. A melhor transferência é aquela em que você entra uma vez só, consegue posicionar os embriões e entra e sai do útero como se você não tivesse estado lá, como se a gente tivesse enganado o útero, porque esse útero é um músculo e quanto mais mexer, ele vai contrair e isso pode expulsar ou evitar a implantação dos embriões. Mas prepare-se bem, alimente-se bem, encha bem a bexiga e venha para a sua transferência com muita tranquilidade, porque é um procedimento extremamente tranquilo.